Olá, boa noite, pessoal. Eu queria agradecer pela presença de vocês. Nós iniciaremos então a terceira live desse ciclo de conversas, né, que o Instituto Vitaleri está fazendo. Então, na segunda, nós tivemos a Isabela falando sobre como conversar com adolescentes. Ontem, a Mariana falando sobre conversar com adolescentes sobre assuntos tabus, né, sobre tópicos difíceis. E hoje eu vou falar então sobre o outro lado desse diálogo, que é como os adolescentes podem conversar com seus pais e cuidadores sobre assuntos difíceis e pedir ajuda para si e para os outros também. Então, o objetivo dessa live é que nós conversemos e também que vocês mandem perguntas, que essa interação torna a nossa conversa muito mais rica, né? Com certeza. Então, eu vi que algumas pessoas já estão entrando aqui na live. Sejam bem-vindos. Eu vou, então, me apresentar, né? Enquanto vocês começam a enviar essas perguntas e outras pessoas vão entrando também. Meu nome é Luciana Sescon, eu sou psicóloga, sou colaboradora do Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio desde 2016 e facilito grupos de sobreviventes enlutados daqui em Santos, eu sou do litoral. Sou também psicóloga clínica e atendo adolescentes e adultos no consultório e trabalhei também em CAPS infanto-juvenil. Acho que isso me trouxe uma experiência, assim, para poder falar sobre esse tema, né? É comum que se diga que os adolescentes hoje não querem conversar, mas como já foi falado nas outras lives, eu acho que falta um espaço de diálogo mesmo, né? E hoje o nosso foco vai ser conversar com o adolescente para ajudá-lo também a ter essas conversas difíceis. Falando um pouquinho também sobre o Instituto Vitaleri, né? Nós trabalhamos com prevenção e pós-venção do suicídio. Pós-venção, então, é cuidar de quem sofre o impacto de um suicídio, lembrando que esse impacto não é apenas para familiares e amigos, mas, por exemplo, se um adolescente tenta suicídio, né, ele vai impactar também os colegas, os professores, e esses temas serão abordados nas próximas lives. Então, deixa eu ver aqui como é que tá. Certo, já temos aqui algumas participações, algumas pessoas que estão chegando. Como são muitos temas, eu acabei fazendo algumas anotações para não me perder, mas também eu aguardo aqui a colocação de vocês. Então, para os adolescentes que vão começar a assistir essa live também e participar, eu queria fazer uma pergunta, né? Quando os adolescentes, quando vocês têm algum assunto difícil para conversar, com quem que vocês conversam? Vamos ver se alguém responde. Por enquanto ainda não, mas o que acontece? A minha experiência no consultório mostra que, para a maioria dos adolescentes, a primeira conversa muitas vezes vai acontecer com os amigos ou com uma pessoa de confiança, e às vezes há uma dificuldade maior para conversar com a própria família, né? Acho que as duas lives trouxeram algumas dicas importantes também para os adultos para acolherem, né? Para tirar essa dúvida, para saber como conversar com os adolescentes, porque realmente é um desafio. Deixa eu ver aqui mais. A gente ouve muito falar sobre adolescentes, essa questão de que hoje em dia a gente está aí lidando com uma geração que é muito mimimi, que não sabe lidar com frustração. E eu acho que isso é muito cruel, né? E que, na verdade, não é um reflexo que acontece apenas quando a gente olha para os adolescentes, mas da sociedade em geral mesmo, essa dificuldade para falar de quando as coisas não estão bem, de quando a gente precisa ajuda. Boa parte das pessoas parece meio que aceitar um mito, né, de que é muito fácil resolver os problemas e que depressão é frescura. Infelizmente, ainda isso é comum. Mas porque, se a gente for pensar, é bem recente esse tema para discussão mesmo, né? Para sair do campo da saúde mental e se tornar aí um assunto de conversa mesmo nas escolas, nas famílias. Então, na verdade, eu acho que é essa geração que está construindo de que forma a gente vai entender o sofrimento emocional e também ensinar aos pais, aos cuidadores, como a gente pode conversar abertamente sobre isso. Então, a gente acredita que é importante esse diálogo como um fator de proteção, né, de qualidade aí de vida, de proteção em relação ao sofrimento emocional e suas consequências, que muitas vezes vai chegar mesmo no comportamento autolesivo,
e a tentativa de suicídio, como a Karen vai abordar amanhã, ou nos comportamentos violentos, né, que a Elis vai trazer ainda na sexta-feira, falando sobre bullying, cyberbullying e outros. Deixa eu ver se tem mais alguma interação, ainda não, mas participem e mandem as suas dúvidas também. Então, assim, quando a gente fala de como conversar com os pais e sobre outros cuidadores sobre assuntos difíceis, quais seriam, na opinião de vocês, mesmo que estão aí assistindo e são adultos, os temas mais difíceis para os adolescentes conversarem hoje? Alguma sugestão? Ontem a Mari trouxe bastante na fala dela a questão de que ainda é difícil, por exemplo, os pais conversarem com os filhos sobre sexualidade, sobre a questão das drogas, né? E para o adolescente, como é essa questão também? A maioria das vezes também não tem esse espaço de diálogo, né? Porque são assuntos que às vezes a família não conversou previamente e que para o adolescente também gera aí alguma vergonha, algum medo da reação dos pais, de como vai ser essa conversa, enfim. E fica um caminho aí que fica meio, né, atrapalhado, né, de ter esse diálogo mesmo. Mas é importante buscar estratégias, né, e principalmente, assim, conversar abertamente sobre aquilo que incomoda. Primeira questão, então, é como um adolescente pode saber se ele está precisando de ajuda, né? É normal ficar triste? É normal? Até que ponto é normal ter uma certa ansiedade? Quando que a gente começa a considerar isso, então, um problema, um sofrimento emocional? Qual que seria a diferença, então, entre tristeza e depressão? Eu acho que, para a gente pensar em algumas coisas, por exemplo, a tristeza é um sentimento, é uma emoção, e como todas as emoções, ela é pertinente e tem sua função, né? Para crianças e adolescentes e até para adultos, essa questão da importância das emoções ficou muito clara com o filme Divertidamente, que era um desenho, mas que trazia ali a função da tristeza. Então, se eu termino um relacionamento, se eu tiro uma nota baixa quando eu tinha me esforçado, eu tinha me preparado para ter um bom desempenho e não consigo, é normal que eu sinta uma tristeza. Agora, quando que vira uma depressão? De forma geral, a gente vai dizer que a depressão é um estado de tristeza que tem uma duração maior, que ela é mais intensa e que muitas vezes foge daquele estereótipo que a gente tem de depressão, né? Que seria então aquela pessoa que está sempre triste, que está isolada. Claro que a depressão pode aparecer assim também, mas muitas vezes a depressão, principalmente na infância e na adolescência, vai aparecer como comportamentos agressivos, uma impulsividade, oscilações de humor importantes. Então, aquela pessoa que às vezes demonstra ter um comportamento que é considerado como difícil, na verdade, ela pode estar enfrentando uma depressão. A depressão também, muitas vezes, vai atrapalhar a concentração, a capacidade de manter uma atenção, e aí vai acontecer o quê? Uma queda no rendimento escolar, por exemplo, e que pode ser interpretado pela família, pela escola, como um desinteresse, né? E, na verdade, é mais um sinal aí da depressão. É comum também para os adolescentes e para os jovens adultos, hoje em dia, a questão da ansiedade. Então, é normal a gente ficar ansioso quando tem uma prova que a gente acha que vai ser difícil. É normal ficar ansioso quando também a gente está esperando um momento que vai ser muito legal, uma festa, um passeio, uma viagem. É normal, mas quando a gente sabe que precisa de ajuda na questão da ansiedade também? Quando ela começa a atrapalhar, quando eu sofro por antecipação, quando eu faço previsões de que as coisas vão dar errado mesmo sem ter alguns sinais. Então, é importante o adolescente entender isso também, né? Que é normal a gente se sentir mal e precisar de ajuda, que não é fraqueza, que não é culpa de quem está precisando de ajuda, mas que o caminho é esse mesmo, é o diálogo. Terezinha Máximo está aqui assistindo, Maria, minha amiga, Flávia, então sejam bem-vindas também e mandem as suas perguntas. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui para vocês, para não perder, porque a gente tem muita coisa para falar. A depressão também, nos adolescentes, muitas vezes vai aparecer com alterações de sono, alterações no apetite, então, ou dorme pouco demais, ou então começa a dormir muito,
perda de apetite, ou então aquele comer que é compulsivo, né? Um sinal de ansiedade mesmo. A gente vai falar também de uma forma de enxergar a vida que fica muito pesada, como, por exemplo, as situações negativas, elas são sempre lembradas, né? Então, assim, uma coisa dá errado, eu vou lembrar de todas as situações onde aconteceram coisas ruins, e aquelas coisas positivas, como, por exemplo, algo que eu queria muito ganhar ou algo que eu queria muito fazer, parece sem valor. Eu tiro uma nota boa, por exemplo, na prova, eu vou dizer, mas eu tirei nota boa porque estava muito fácil, qualquer um tiraria. Eu ganho alguma coisa ou recebo um elogio, falo, eu nem merecia, as pessoas fizeram isso e eu nem mereço, não sou capaz de merecer esse afeto, essa demonstração de carinho, né? Então, se um adolescente percebe esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento em si mesmo ou no amigo, é importante pensar que pode ser, de fato, um sinal de depressão e que aí é importante procurar ajuda. Que mais? Ninguém mandou perguntas ainda, também estamos bem no começo aqui da live, né? Eu fiquei pensando sobre essa questão de assuntos difíceis, né? Porque, assim, para cada adolescente, para cada família, pode ser que um tema que seja tranquilo de ser abordado por outras famílias, naquela família seja um tabu, né? Como a Mariana trouxe ontem, então, a questão de quando tem uma questão ali de sexualidade, por exemplo, ou quando uma menina descobre que está gostando de outra menina, ou um menino que está gostando de outro menino. Então, quais são as referências que ele vai ter para pensar de qual vai ser a forma da família reagir diante dessa situação? Então, às vezes vem o medo antes dessa conversa, porque em outros momentos, né, eu vi que os meus pais reagiram negativamente diante de situações como essas, ou eu sei que eles têm um tipo de religião que é mais rígida, né, que tem algumas regras que eu sei que esse tipo de comportamento não seria bem aceito, e aí acaba sendo um fator aí que dificulta de verdade essa conversa. Do ano passado para cá, também teve muita essa diferença de opiniões em relação a questões políticas, por exemplo, né? Então, muitos pais que acabaram se desentendendo com os filhos, ou filhos que não se sentiam acolhidos, compreendidos, diante de divergências de opinião, enfim, e acabaram gerando um sofrimento também. Agora, fiquei pensando em algumas situações que são bem complicadas também, podem ser desafiadoras para os adolescentes, como, por exemplo, se os pais não sabem que aquele adolescente já faz uso de álcool, né? E aí ele vai para uma festa e acaba abusando um pouco ali do álcool e acontece uma situação, como, por exemplo, uma situação de bullying, um episódio de violência, um abuso. Como é que o adolescente se sente diante do desafio de conversar com os pais sobre isso, né? Porque às vezes esse adolescente vai se sentir culpado, mesmo sem ter culpa, mesmo sendo vítima de uma situação. Mas aquela coisa, principalmente que para as mulheres é mais forte, né? E a Elisa vai falar sobre isso na sexta-feira. Mas então, mas ela era uma menina, estava na festa, ela bebeu, o que ela queria? Então, é importante a gente abrir esses espaços de discussão e que os adolescentes percebam que sim, tem que conversar quando tem alguma coisa errada, que eles têm que procurar apoio, suporte quando for necessário, e a gente vai dar também algumas dicas, né, de como talvez essa conversa possa acontecer de uma forma mais tranquila. Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta. Aqui. A Maria está perguntando assim: para onde devemos encaminhar o adolescente em situação de risco de suicídio? Maria, amanhã a Karen vai estar falando mais sobre a questão do comportamento suicida, né? Mas de forma geral, os adolescentes são encaminhados para os CAPs, né, infanto-juvenis, para um acompanhamento e também, no primeiro momento, o suporte psicológico ali, quem que vai identificar esse risco de suicídio, né? Se foi uma fala deles para os pais ou para a escola, enfim. O importante é que ele se sinta acolhido. Muitas vezes eu acho que é isso mesmo que é o mais importante, é dar esse primeiro passo.
Porque para alguém saber que esse adolescente está com comportamento suicida, ou está pensando em se matar, ele precisa antes ter um espaço de escuta. E é disso que a gente está falando também. E do adolescente se sentir seguro para conversar diante de um tema que é difícil também de ser falado, né? Deixa eu ver o que mais. A gente tem a Luciana, o Ivo também está assistindo, Margarete, Cristina, minha amiga, Sandra, tá? E aí a Flávia colocou aqui uma questão. Acredito que comunicar aos pais o abuso é muito difícil, independente do gênero. É verdade. Muito legal isso que você trouxe, Flávia. Até porque quando acontece uma situação de abuso com um menino, com um garoto, aí tem uma dificuldade ainda maior, né? Porque é o homem. Veja como essas construções de gênero acabam também, né, muitas vezes dificultando que exista um diálogo aberto. Independente de qual gênero, independente da situação, é muito difícil ter conversas assim. Fico pensando que não apenas pelo medo, às vezes, da reação dos familiares, mas também porque é difícil falar, né? Porque pode vir essa culpa, pode vir a vergonha, mas o quanto é importante. E ontem a Mari falava uma coisa que eu acho super importante. Esses espaços de diálogo, na verdade, devem começar desde a infância, né? E para o adolescente também. Se até agora, nessa fase, ainda não tem um diálogo aberto com os pais, ou porque era uma relação diferente na infância, ainda é momento de construir isso, né? E que é importante mesmo, como construção familiar, como suporte para o próprio adolescente, por mais difícil que seja o assunto, por mais difícil que seja. Deixa eu ver o que mais. Tá. A Luciana está perguntando aqui sobre o manejo nas situações de bullying e cyberbullying e os impactos sobre a autoestima da criança e do adolescente. Então, Luciana, esses temas serão abordados pela Elis na sexta-feira, então não perca, porque ela vai aprofundar, né? A gente está falando assim, como o adolescente lida diante dessas situações, como, por exemplo, se ele está sofrendo um bullying ou presencia um amigo sofrendo bullying, né? O que ele pode fazer? E aí, de novo, essa questão de que é importante procurar ajuda. Se ele não se sente à vontade, de repente, para conversar primeiramente sobre isso com a família, então que outros espaços ele pode buscar para ter essa primeira conversa, para se fortalecer, talvez? Às vezes a escola é um primeiro espaço de conversa, com um professor de confiança, com um orientador, uma coordenadora que está mais disponível e dá alguma orientação, né? Mas eu acho que é fundamental também que a gente possa confiar na nossa família, assim, para falar sobre essas questões e dizer que está sofrendo. Mais uma vez eu reforço, que não pode a gente ficar em silêncio, a gente não procurar ajuda, porque as coisas vão tomando uma proporção maior mesmo, para quem está ali no sofrimento, né? A Adriana está assistindo também. Ótimo. Vai assistir a live da Elis, né, Luciana? Maravilhoso. E amanhã tem a Karen também. E aí eu fiquei pensando sobre alguns temas, né? Então, para os adolescentes, eu acho que ainda não vi nenhum adolescente mandando algum comentário, alguma pergunta aqui, mas estamos à disposição. Se, por exemplo, né, o meu namorado está fazendo pressão para que eu tenha a minha primeira relação sexual, mas eu não estou preparada. Ou se existe uma pressão de amigos ou do namorado para que eu use algum tipo de droga, mas e às vezes pela questão do pertencimento, ou porque eu gosto dele, eu não sei o que fazer. Essa situação é bem comum. E às vezes o adolescente não quer conversar com os pais sobre isso, porque tem medo assim, não, mas eu gosto do meu namorado, se eu contar isso, meus pais não vão mais querer que eu veja, o que eu tenho que fazer? Eu acho que, mais uma vez, é a questão de conversar sobre esse assunto, ainda que você não consiga dizer claramente o que está acontecendo, assim, é o meu namorado, mas se aproxima, fala sobre essa situação e ouve, né, escuta, se sinta capaz de conversar sobre isso. Não são temas fáceis, e eu gostaria de dizer, assim, que tem um passo a passo infalível para conversas com os pais, que sempre dariam resultado, mas às vezes, como a gente falou, é um processo também. Da mesma forma que é um processo para o adolescente aprender a falar com os pais,
vai ser um processo também para alguns pais estar aberto para ouvir, né, ser empático, trazer algumas questões que talvez ele não tivesse pensado ainda. E muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, quando os pais têm uma dificuldade para conversar sobre esses assuntos, não é que eles não se interessem pelos filhos, não é que eles julguem, que eles sejam muito rígidos, mas tem a ver com o próprio modelo, né? Como já foi falado em outras lives também. Então, acho que o adolescente tem que também ir construindo esse espaço de diálogo, né? E ter paciência, mas que é super possível, eu acredito muito nisso. Quando a gente se aproxima do outro, as coisas começam a mudar. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. A Stephanie escreveu assim: como proceder quando o adolescente pede ajuda, mas os responsáveis são negligentes e negam o tratamento? Ah, Stephanie, essa é uma questão que aparece muito também quando a gente vai conversar com adolescentes, tanto no consultório quanto às vezes em palestras, nas escolas, né? E é uma questão que eu até tinha separado aqui mesmo. O que eu faço quando eu falo para os meus pais que eu estou precisando de ajuda, que eu quero, por exemplo, fazer uma terapia, e eles não entendem, dizem que não precisa ou que não tem condições, que é coisa de maluco, enfim, tantas questões. Eu acho que é importante, mais uma vez, tentar entender qual a compreensão que os pais têm. Será que eles tiveram acesso a essa informação? Porque, mais uma vez, até pouco tempo atrás não era tão comum assim falar sobre terapia, ainda hoje não é tão acessível, né, para algumas pessoas. Mas talvez seja interessante também procurar alguém para fazer essa intermediação. Então, se eu acho que eu preciso de terapia, por exemplo, e os meus pais não entendem, assim, não conseguem compreender mesmo a dimensão do meu sofrimento, quem mais poderia conversar junto comigo, com os meus pais? Então, às vezes, quando um professor chama, um orientador, quando até um outro familiar, por exemplo, um tio, uma madrinha, alguém que possa conversar e fazer essa ponte, de repente até alguém que tenha tido essa experiência ali na família, de ter já passado por um sofrimento, se aproxima e conversa com esses pais, eu acho que é possível mudar, né? O menor, o adolescente, na verdade, o menor de 18 anos, que eu quis dizer, né? Ele vai precisar da autorização de um dos pais, pelo menos, para fazer terapia. Mas eu acho que quando o adolescente procura também esse suporte com um profissional qualificado, essa conversa acaba acontecendo antes da terapia. Uma aproximação, por exemplo, como eu falei, numa palestra, numa escola. Acho que na maioria das vezes falta informação mesmo, né? E aí a gente está aí para informar um pouco sobre isso. Francineide perguntou: o que fazer para estabelecer com um adolescente extremamente tímido, que não consegue se abrir para falar de questões pessoais, estabelecer um diálogo, né? O que sente ou o que pensa? Uhum. Que evidencia ideação suicida e esconde que se automutila. Tá. Então, aqui na sua pergunta, a gente está falando mais sobre o manejo, assim, dos adultos, né? Como fazer com que o adolescente sinta-se confiante para conversar. Eu acho que também é abrindo esses espaços, e a Isa na segunda-feira e a Mari ontem trouxeram algumas dicas de como fazer esse diálogo, porque não adianta também a gente falar para o adolescente, olha, a gente pode conversar sobre qualquer assunto, conta comigo, e aí no primeiro momento em que ele traz uma fala com algo que me surpreende, eu já encerro essa conversa, né? Mas para adolescente, eu acho que existem estratégias. Para esse adolescente que talvez não consiga falar, né, que de repente está até assistindo essa live também, que outras estratégias ele pode usar? Ele consegue escrever não só para comunicar esse sofrimento, enfim, mas até para organizar as próprias ideias, né? E porque são temas difíceis e que às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Então, eu acho que é possível, sim, a gente facilitar que esse adolescente se sinta confiante para ter esse diálogo. Se esse adolescente que você falou, por exemplo, é alguém que você acompanha na escola ou é um familiar, é tentar se aproximar e dizer que está ali quando ele quiser conversar, de repente também propor algum filme para que ele assista, enfim. Outra pergunta que chegou também para falar sobre como pedir ajuda foi: se um adolescente sabe que um amigo está planejando alguma coisa contra si mesmo ou contra outras pessoas, o que fazer?
Então, às vezes, é uma dificuldade que o adolescente tem, não só de falar abertamente sobre ele, mas também de conversar sobre um assunto que, será que eu estou traindo um segredo do meu amigo? Ele pediu para não contar para ninguém. Mas, como a Karen disse em outra live, né? É melhor ter um amigo bravo do que ter um amigo morto. Isso quando a gente está pensando aí em comportamentos autodestrutivos. Então, o adolescente também muitas vezes vai procurar o apoio ou ajuda para um amigo. E sempre procurar alguém que seja uma pessoa de confiança, mas não guardar esse segredo, porque é um desafio para adolescente também, né? Aquela coisa de eu vou revelar algo que não é meu. Mesmo, por exemplo, uma amiga que descobre que está grávida, né, na adolescência, ou quando eu sei que uma amiga minha, por exemplo, está sofrendo violência do namorado, enfim, muitas questões, mas que é importante que o adolescente procure ajuda também para ele. É um peso muito grande a gente carregar um segredo como esse, algo que diga respeito ali ao bem-estar, à saúde mental e à saúde física de um amigo. Então, procurar o suporte com uma pessoa assim que seja de confiança e com quem a gente possa fazer uma primeira aproximação. Isso não é trair um segredo que foi confiado, mas sim procurar ajudar aquela pessoa, né? Deixa eu ver o que mais. Como ajudar os adolescentes a não se sentirem responsáveis pelo cuidado com os amigos? Ah, Mari, mais ou menos isso mesmo que eu tinha falado, né? Como ajudar? Eu acho que quando a gente começa a entender que todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de dificuldade, conseguimos falar sobre isso abertamente, eu acho que muda esse cenário, assim, de se sentir responsável, mas que todos somos uns responsáveis pelos outros. E eu acho que talvez tenha faltado um pouco disso ultimamente, né? Essa questão da empatia, de dizer também, hoje eu não estou bem, né? Eu preciso de ajuda, e tudo bem, não é fraqueza, não é covardia, mas faz parte mesmo da experiência humana. Eu acho que quando a gente começa a dizer também, olha, eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que a gente tem que procurar ajuda junto, né? Então, se eu, como adolescente, falo isso para o meu amigo, para minha amiga, e a gente vai e procura uma forma de suporte, eu acho que fica mais leve para os dois também, né? Ah, tá perguntando aqui alguns filmes, também já já vou falar sobre isso. Janaína está fazendo uma pergunta: como devo me portar, me aproximar, ganhar a confiança de um adolescente que já tentou suicídio e ainda tem pensamentos suicidas? Janaína, então, como eu falei, amanhã a Karen vai estar falando sobre comportamento suicida, mas eu acho que é essa questão mesmo, né, de se mostrar disponível, se mostrar acolhedor, não fazer julgamentos e, às vezes, mesmo sem perceber, quando a gente está querendo ajudar, a gente acaba falando alguns clichês, né? E para o adolescente que estiver assistindo também, é isso. Sempre vai ter alguém que está disponível para nos escutar, né? Talvez demore um pouco, talvez numa primeira conversa a gente não tenha aquela resposta que a gente queria ouvir, mas a gente não pode desistir. Seja com a família, com o melhor amigo, com um adulto de confiança, de preferência, com um profissional de saúde mental, tenha certeza que você vai ser acolhido e vai ser ajudado, né? Tem solução. Eu gosto muito de uma frase que fala sobre comportamento suicida e diz assim: a gente pensa que quer sumir, mas na verdade o que a gente quer é ser encontrado. E eu acho que para o adolescente essa sensação de acolhimento faz diferença também. Muitas vezes existem problemas que talvez não tenham aquela solução ideal, mas a gente pode deixar o peso deles mais leve ao compartilhar. Eu acredito muito nisso. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Vocês vão mandando as perguntas e eu vou aqui vendo os meus tópicos, né? Porque eu separei muita coisa para falar. Eu fiquei pensando em como organizar, então, para os adolescentes algumas estratégias, algumas formas de facilitar um diálogo. Então, como conseguir falar sobre assuntos difíceis com os pais, com os cuidadores ou, de repente, com o responsável, que a gente vai procurar suporte. Principalmente falando em questão dos pais. Eu acho que o primeiro ponto é compreender o que eles pensam, né? A gente estava falando antes de alguns desentendimentos que acontecem entre gerações,
a Isa e a Mari trouxeram de como realmente as coisas mudaram, né, da geração anterior para essa, tantas mudanças, tanta evolução, e que muitas vezes acaba distanciando mesmo, não por falta de afeto, mas por esse período de adaptação. Então, acho que o primeiro ponto é compreender o que os pais sentem, quais são os valores, o que eles pensam. Esse compreender não é um compreender submisso. Ah, tudo bem, eu vou entender então que para o meu pai isso é um tabu e não vou falar. Ou vou compreender então que para o meu pai isso seria uma decepção, uma frustração e não vou falar. Não é isso. Mas compreender que às vezes aquelas reações negativas que a gente espera e que às vezes até acontecem no primeiro momento, tem a ver com uma construção de mundo que o pai ou que a mãe teve até aquele momento, mas que é possível de ser mudada, justamente quando vem o movimento do adolescente de pedir para ser ouvido, que traz um ponto diferente, né? Um ponto diferente de vista. Em algumas situações, o adolescente tem que pensar também assim: será que seria mais fácil conversar primeiro com meu pai ou com a minha mãe, por exemplo, e depois nós dois juntos conversarmos com o outro? Ou será que já no primeiro momento eu deveria conversar com meu pai e com a minha mãe juntos? Mais uma vez, vai depender muito da família, de qual a situação, qual o momento, mas talvez isso facilite a conversa para o adolescente também, né? Se ele acha que o pai, a mãe ou a avó, por exemplo, teria uma compreensão, daria um suporte maior no primeiro momento, de repente ele pode buscar esse diálogo primeiro com essa pessoa e depois se fortalecer para conversar com os outros também. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Ainda não, mas mandem. Outra coisa que eu pensei, é importante procurar um momento tranquilo, né? Se a gente está falando aqui de conversa sobre assuntos difíceis, então não adianta eu querer falar na hora que os meus pais estão saindo para o trabalho, ou que eu vou puxar um assunto e eu sei que não vai ter tempo para essa conversa. Não é esperar o dia ideal, esperar daqui a uma semana, um mês, não é isso. Mas o momento mesmo do dia, né? Que momento que o seu pai costuma estar mais relaxado, a sua mãe um pouco mais tranquila, onde vocês têm um tempo para conversar mesmo. E não, às vezes, trazer esse tema quando vai ficar um mal-entendido, os dois não vão conseguir se ouvir, e aí a conversa não flui muito bem. Como eu tinha falado antes, eu acho que às vezes a ideia de escrever ajuda a organizar os pensamentos, ou para algum adolescente que tem uma dificuldade maior para se expressar mesmo verbalmente, pode ser uma forma de uma primeira aproximação. Então, escrever uma carta, né? Dizer o que está sentindo, qual a questão que está incomodando, qual o problema que está acontecendo, e ter esse tempo de um pai, por exemplo, da mãe, ler essa mensagem antes, ter um tempo para refletir também, mais ou menos, ter uma ideia do assunto, né? Mas isso vai variar bastante. Mas, de qualquer forma, mesmo que não seja para escrever essa carta, tudo que está sentindo, mas para organizar os pensamentos, eu acho que pode ser uma boa estratégia. Que mais? Em algumas situações, será que seria legal ter a presença de outra pessoa? Por exemplo, eu vou conversar com os meus pais sobre uma questão que eu acho que eles vão ter uma dificuldade de aceitar, assim. Eu posso chamar uma outra pessoa da minha família, um amigo de confiança, um outro familiar que eu acho que vai me dar suporte, alguém que eu sei também que os meus pais ouvem, que tem um relacionamento bacana. Pode ser uma estratégia. Para algumas pessoas, isso vai funcionar muito bem. Então, é assim, pensar em formas que facilitem esse diálogo e que o adolescente se sinta mais confiante, né, para falar com os pais sobre isso. É importante também ouvir, né? Eu vejo que, às vezes, os adolescentes, por conta mesmo de toda a ansiedade que gera esse tipo de conversa, eles vão meio que armados, né, para esse diálogo. Então, eles falam, e aí, quando o pai começa a se colocar, ou a mãe traz algumas ideias, eles não querem ouvir, não também por uma rebeldia, mas, tipo, já faz uma previsão, né, do que o pai vai falar vai ser muito duro, e algumas vezes é. Mas é importante a gente ouvir também, né? Assim como na terapia, a gente diz que enquanto o paciente está contando para a gente o que ele está sentindo, ele também está se ouvindo. Então, ouvir o que o pai tem a dizer também é importante para a gente entender o que ele acha sobre isso e sabendo que isso pode mudar, que isso pode evoluir, mas estar preparado para ouvir também. Quando a gente se dispõe a falar, que a gente quer ser ouvido, é importante a gente também estar disponível
para fazer o inverso, também para ouvir. Não é concordar de qualquer forma, mas é ouvir, estar aberto para entender qual a opinião do outro, né? Eu pensei também que às vezes os pais vão precisar de um tempo para absorver o que o adolescente trouxe, independente de qual foi a situação. Então, não entendam isso como no primeiro momento não adiantou tentar conversar, os meus pais não entendem. Não, talvez seja um momento que eles vão precisar se afastar, refletir sobre o que foi dito, e até muitas vezes sobre o que eles mesmos disseram, e que depois eles vão retomar esse assunto, né? Então, assim, não quer dizer que o diálogo acabou. Muitas vezes eles só precisam de um tempo para voltar e vocês conversarem. Diálogo é isso, né? De repente, uma outra situação acontece, uma outra reflexão, e essa conversa flui de uma forma muito mais tranquila. O que eu tenho observado, assim, né, na minha experiência, é que não vou negar que muitas conversas sobre assuntos difíceis realmente acabam um pouco complicadas. Mas o que eu vejo é que, na grande maioria das vezes, essas conversas não são tão difíceis quanto o adolescente imaginou que fosse. Então, as previsões que a gente faz em relação a como vai ser a reação dos pais, o que eles vão dizer, se eles vão ficar com raiva, o que eles vão fazer, na maioria das vezes, a gente faz uma previsão que é muito mais negativa do que o que acontece de fato. E mesmo quando existe uma situação onde a conversa, né, não fluiu tão bem, eu percebo que pelo menos o adolescente fica aliviado, porque ele conseguiu trazer aquele assunto que estava incomodando. E assim, deu o primeiro passo para um novo processo, e que aí vai depender de novo, né, de cada experiência de família, mas que na maioria das vezes tem um desfecho que é positivo, sim. Mesmo que seja com a ajuda dos profissionais, de professores, de amigos, enfim, né? Cada família vai aí ter uma construção de como essa conversa vai acontecer. O que mais? Acho que não teve mais nenhum comentário por enquanto, mas eu tenho algumas anotações aqui. Fiquei pensando que, às vezes, para essa conversa, é importante a gente usar facilitadores, né? A Isa e a Mari falaram também dessa questão de como os filmes podem aproximar os pais também para conversar com os adolescentes. E eu acho que a mesma coisa acontece também com os adolescentes que podem propor algum filme, que de repente, nossa, esse filme mexeu comigo, o personagem passa por uma situação parecida com o que eu estou vivenciando, pode ser um disparador. Assim como, por exemplo, a série Os 13 Porquês, que trouxe aí para a discussão da família questões que, na maioria das vezes, não tinham ainda acontecido, não tinham sido tema de conversa, né? Como a questão do uso abusivo de álcool, estupro, violência, o comportamento suicida, enfim, tantas questões que ali pais e filhos assistindo juntos começaram a conversar abertamente sobre isso. Sobre adolescentes, eu fiquei pensando também, além da série Os 13 Porquês, nos filmes As Vantagens de Ser Invisível, que também traz a história do Charlie, que teve depressão e tem ali todo um desafio para fazer novas amizades e se ver de forma diferente. E também, como é que é o nome? Se Enlouquecer, Não Se Apaixone. Esse é um filme, mas tem o livro também. Mas Se Enlouquecer, Não Se Apaixone, vai falar também de um adolescente que teve depressão e foi procurar suporte, enfim. Então, se existe um filme que traz um tema importante, talvez seja um facilitador de uma conversa, né? Tanto para adolescente quanto para a família também. Eu separei também alguns livros aqui que vão falar sobre temas que eu acho pertinentes para adolescentes e, de repente, não só como um disparador para conversa com os pais, mas para entenderem a si mesmos, né? Então, um que eu separei foi esse. Opa! Não posso ser blogueira, tá vendo? Confissões de um Adolescente Depressivo. É uma história real do Kevin e tem uma palestra dele também no TED, mas ele vai falar de como, né, desenvolver esse processo depressivo e de que forma ele procurou ajuda, de como ele está. Eu recomendo bastante. Quem me conhece sabe que eu adoro livros, então eu sempre indico. Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven, também é um livro muito legal que vai trazer a história do Theodore e da Violet, e eles se encontram na escola também, quando eles estão num momento complicado, e aí desenvolve uma amizade, toda a história, né, que vem por trás,
mas que muitas vezes vai ajudar o adolescente a entender melhor o que está acontecendo com ele, quais são os sentimentos, né? E como as pessoas lidam com as mesmas situações de forma diferente. Então, é um livro que eu gosto bastante. A autora é uma sobrevivente também de um suicídio, né? Então, ela perdeu alguém para o suicídio, e no final ela traz umas dicas bem interessantes. E, o terceiro livro que eu trouxe foi uma história meio que engraçada, que é o que virou o filme Se Enlouquecer, Não Se Apaixone, mas também é uma história real do próprio autor, de quando ele passou por um processo depressivo também, e vale muito como leitura. Então, assim, eu acredito muito nesses recursos como filmes, livros, né, como disparadores de conversa, mas também para que as pessoas possam entender a si mesmas, né, saber um pouco mais sobre o que elas estão sentindo, estão passando, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar ou de comentar, de trazer experiências, né? Falei um pouco de filme, mas também no site do Vitalera é importante lembrar que tem muitas dicas de filmes e livros, principalmente relacionados à questão do comportamento suicida, mas também muito material sobre depressão. Tá, e se de repente essa conversa não funcionar? Onde é que o adolescente pode procurar ajuda também? Se de repente ele não conseguiu conversar com os pais, ou conversou e no primeiro momento ele não recebeu assim o suporte que ele esperava, né? É importante a gente lembrar então que o primeiro recurso que é recomendado é o CVV, né? Pelo telefone 188, 24 horas. Tem os voluntários lá que atendem, tem o sigilo garantido, estão disponíveis para uma escuta. Então, às vezes, naquele momento de angústia que eu preciso desabafar, o CVV está ali, não só pelo 188, mas também pelo chat, né, pelo Skype, e faz muita diferença no momento que a gente está se sentindo sozinho, angustiado, ser ouvido por alguém. Para os adolescentes também tem os CAPs infanto-juvenis, né? Então, para o adolescente que está em sofrimento, ele vai lá receber um suporte psicológico, se necessário também a questão psiquiátrica, medicação. A gente sabe que alguns casos de depressão, de ansiedade, vão precisar aí de uma ajuda também medicamentosa, né? Para diminuir esse sofrimento. E também todas as universidades que têm os cursos de psicologia costumam oferecer os atendimentos psicológicos gratuitos. Então, são recursos que estão disponíveis e que, junto à conversa com a família, podem aí fazer diferença. O mais importante é que a gente fale. Eu acho que isso é o que fica mais claro, né? Para o adolescente, para o adulto que está em sofrimento, para o pai, como já foi dito, para a mãe, que às vezes está percebendo algum comportamento diferente, um sofrimento, que existe esse diálogo, né? Que a gente não fique sofrendo sozinho. Que aí eu acho que é o primeiro passo aí para esse autocuidado, para essa promoção de saúde, para a prevenção de sofrimento emocional e de outros comportamentos. Que mais? Eu acho que basicamente isso. Vocês têm mais algumas perguntas? Se tiverem, podem mandar. A gente ainda tem quase 15 minutos para conversar, né? Eu fiquei pensando também sobre como as próprias lives do Instituto Vitaleri podem ser disparadores para essas conversas com os pais, né? Então, o adolescente, se tem um amigo que tem alguma dificuldade também, que está passando por uma questão de sofrimento e não consegue conversar com alguém, ele pode assistir essas lives, assim como o adolescente pode sugerir que os pais assistirem juntos também e conversar abertamente sobre isso, né? Que disparadores que vêm, como é que era a experiência do pai, da mãe, com quem que eles conversavam antes. Essa semana mesmo eu estava fazendo um trabalho numa escola e era um programa de educação socioemocional. E me chamou bastante atenção que os pré-adolescentes que estavam lá nessa atividade, eles não conseguiram identificar ali na atividade que foi proposta uma qualidade deles mesmos. E será que os adolescentes hoje conseguem também perceber isso, né? Quais são as qualidades, quais são os pontos fortes? Ou será que existe uma cobrança muito grande, principalmente pela questão das redes sociais, né? Desse mundo aí que aparece como se fosse perfeito,
como se todo mundo fosse feliz o tempo todo. E às vezes acaba contribuindo para um sofrimento emocional, principalmente o adolescente, que ainda não tem muita experiência de vida e muitas vezes se depara aí com essa sensação, né, de que ele não se encaixa, de que ele não se sente pertencente desse mundo que é muito dinâmico, que parece exigir tanto, enfim. No consultório também, eu tenho observado cada vez mais como as pessoas se afastam mesmo, assim, de conversa, muitas vezes para não preocupar os pais, né? Não só esse medo de repente, decepcionar, de frustrar, mas também porque eu não quero que meu pai sofra, não quero que a minha mãe fique preocupada, sabendo que eu não tenho me sentido bem, ou que eu passei por alguma situação complicada, enfim. E de como é importante que a gente possa fortalecer, né, os nossos laços mesmo, diante dessas situações difíceis, de se sentir confiante, de se sentir também merecedor de cuidado, né? E que é um exercício mesmo. Para o adolescente, assim, é um caminho que está começando, né? Embora ele esteja aí imerso numa sociedade que parece exigir tanto dele, e onde muitas vezes ele vai escutar assim, não, mas você não tem motivo para se preocupar, você não tem motivo para sofrer, né? E, mas que é importante dizer que sim, que em alguns momentos a gente precisa ainda de colo, a gente precisa de afeto, a gente precisa de alguém disponível para conversar. E sinalizar isso é importante, né? Acho que muitas vezes cada um fica no seu mundinho, não se conversam muito sobre isso, e aí acaba perdendo algumas oportunidades mesmo, né? De se unirem ainda mais. Que mais? Tá. A Flávia também mandou uma pergunta assim: às vezes escutamos os adolescentes falarem, minha mãe me procurou uma vez para conversar e depois nunca mais. É verdade. Às vezes, né, existe esse movimento, até um medo, um receio de estar sendo invasivo dos pais, ou às vezes eles entram nesse ritmo de trabalho, muitas atividades para fazer e não voltam para conversar com o adolescente. Mas eu acho que aí o adolescente pode tentar essa aproximação de novo, né? Se eu sinto falta, se eu percebo que a minha mãe veio uma vez conversar comigo, mas não veio mais, eu posso tentar me aproximar, posso puxar essa conversa de novo, mesmo que seja, mãe, mais tarde a gente pode conversar um pouco, aconteceu uma situação e eu queria falar com a senhora, ou então, mãe, me fala um pouco, como é que foi seu dia hoje? Tá tudo bem? Porque também é isso, né? Ensinar também. Não são só os pais que ensinam os filhos, mas os filhos ensinam muito aos pais também. Tem uma outra pergunta aqui. O desafio da atualidade são os pais terem paciência de esperar o momento do adolescente querer falar e se entregar à ajuda. Isso pode ser muito angustiante e muitos desistem. É verdade. Muitas vezes os pais, né, fazem algumas tentativas, não conseguem ali conversar com o adolescente, acabam desistindo e falam, bom, se ele precisar, ele vai me procurar. Então, de novo, é aquela coisa onde cada um fica ali no seu cantinho esperando a iniciativa do outro, e aí esse diálogo não acontece. E eu acredito que os adolescentes, de forma geral, se mostram muito mais abertos, né, para mudarem mesmo essa configuração familiar, esse espaço de diálogo, e como eu falei, percebam uma vontade muito grande dos dois lados de terem essa conversa. Então, como a gente hoje está focando no adolescente, muitas vezes é ele que vai buscar recursos mesmo para se aproximar, ou de repente para falar, olha, a mãe do meu amigo, ela conversou bastante sobre isso, o que vocês pensam a respeito desse assunto? Então, muitas vezes ele vai ser o disparador mesmo dessa conversa, né? O que mais? Mas é isso, né? A gente estava falando sobre assuntos difíceis e, na verdade, quando existe uma vontade, um interesse, tanto do adolescente quanto dos pais e outros responsáveis para conversarem, esses assuntos difíceis se tornam um pouco mais leves, né? Que é isso, quando não existe o tabu, ou quando a gente demonstra a vontade de conversar abertamente sobre as questões, eles se tornam mais leves, mesmo os mais complicados.
mesmo situações, como a gente falou aí, extremas de comportamentos violentos, a questão das drogas, se eu tenho alguma dúvida em relação, será que eu estou preparada, né, para ter a minha primeira relação sexual ou não? Se eu sofri alguma situação de bullying, eu converso ou não, se eu tenho alguns pensamentos em relação ao comportamento suicida, se algumas vezes eu penso em me machucar, né, esses temas que serão abordados ainda, mesmo assim, eu acho que é importante a gente falar, é importante a gente se aproximar das pessoas e facilitar esse diálogo mesmo, né? E eu percebo um movimento também das escolas, né, de tentarem trazer essas questões para a discussão, e filmes, séries que têm trazido cada vez mais o universo do adolescente, não como aquela forma idealizada, né? Como até pouco tempo atrás era comum. Filmes tipo Sessão da Tarde, né? Onde os adolescentes estavam sempre ali no meio das festas, ou então tinha muita diversão, muita aventura, até nas propagandas quase sempre assim. E hoje se torna cada vez mais comum que se entenda também que criança, que adolescente sofre, que pode ter um sofrimento emocional mais intenso, de por que está acontecendo cada vez mais o comportamento suicida ou os comportamentos autolesivos que serão abordados. E eu acho que cada vez que a gente fala mais sobre isso, vai mostrando tanto para a família quanto para o adolescente que esses espaços de conversa são importantes, né? Que falar sobre isso é um fator de proteção, como a gente já falou. Que mais? Aqui veio. Tá. Em muitos casos, os adolescentes não pedem ajuda porque não sabem expressar o que estão sentindo e têm atitudes que geram sofrimento, mas para eles é percebido como normal. Vivemos na era da superinformação, eles estão super ligados. Como fazer eles perceberem que precisam de ajuda? Que tal comportamento é prejudicial e que eles não precisam suportar o sofrimento sozinho? Stephanie, eu acho que justamente tornando esse assunto mais comum, né? Falando sobre isso, abordando essas questões não só quando o adolescente procura ajuda, mas fazendo isso assunto de conversa mesmo, tanto na família quanto na escola. A gente vê muito toda essa preocupação com os conteúdos pedagógicos, a preparação para o vestibular, enfim, como algo que é natural, que é um tema que vai aparecer para os adolescentes sempre. Mas por que não falar também sobre esse sofrimento, né? Que faz parte da vida ter diferentes emoções, diferentes momentos da vida, mas que eles não precisam passar por esses momentos sozinhos, e que também não é, como eu vou dizer, não precisam passar por eles sozinhos, e que também, assim, não é normal você estar num sofrimento por muito tempo, não é normal não sentir mais graça nas coisas que você gostava antigamente, né? Não ter mais vontade de fazer o que você gostava, se isolar ou se tornar muito agressivo, não conseguir mais conversar com alguém, enfim. Trazer mesmo essas questões para o dia a dia. E todos nós temos um papel importante nisso, assim como o adolescente também. Eu acho que quando a gente está falando de pares, né? Se o adolescente que tem uma informação, mais informação, que tem um olhar sobre essas questões, consegue conversar também no seu grupo sobre isso, tem um peso a fala dele, que muitas vezes do adulto não vai ter, né? Tem um peso positivo, assim, de dizer, olha, tudo bem, eu vi um filme que me ajudou a pensar sobre alguma questão, ou então eu assisti uma palestra, eu li alguma coisa que me fez refletir. Então, eu acho que é mesmo esse caminho de diálogo, sabe? E que é um desafio. E é interessante como a gente conversa muito mais hoje com as redes sociais, assim como a gente está conversando aqui nessa live, mas que pessoalmente aqueles conteúdos que são mais importantes, que mais nos angustiam, e aí voltando para a questão do adolescente, né? Aquilo que diz respeito à ansiedade, à depressão, a não se sentir seguro, a não se sentir confiante, isso muitas vezes é deixado de lado e disfarçado.
Então, eu acho que quando o adolescente encontra espaço sobre isso, né, para falar sobre isso, ele consegue. É o que eu tenho percebido muito assim, quando a gente vai fazer uma palestra, o Instituto Vitaleri é muito convidado para falar em escolas, universidades, por exemplo, eles trazem questões, né? E a gente usa, às vezes, até o recurso de que eles possam fazer as perguntas por escrito, para que eles possam, de verdade, tirar aquelas dúvidas ali que são mais difíceis para eles trazerem verbalmente, mas muitos pegam o microfone ou expressam, né, de verdade ali, o que está incomodando, qual a situação. Então, existe uma vontade de falar, uma vontade de ser ouvido, de ser acolhido, e a gente tem que criar esses espaços, né, esses canais de comunicação, para que essa conversa flua, para que ela aconteça, né? E o adolescente, ele não está sozinho, não é só a questão do comportamento do adolescente, da fase da adolescência, mas como eu falei, é uma construção mesmo da sociedade, né? De pouco espaço para a gente conversar sobre essas coisas. Então, muitas vezes, a gente não ensinou a criança a falar abertamente sobre o que ela está sentindo. A gente costuma dizer que ensina muitas vezes a criança a duvidar do que ela está sentindo. Então, se ela caiu, machucou o joelho, eu falo, levanta, não doeu. Se ela fala, tô com raiva do meu irmão, não gosto mais dele. Não, você não sente raiva do seu irmão, né? Não pode sentir, é errado. E assim, o sentimento tá ali naquele momento. A diferença é o que eu faço com esse sentimento. Então, se a gente não cultivou isso, não incentivou durante a infância, às vezes vai ficar mais difícil para o adolescente, que já vai passar por uma transição, onde muitas vezes ele vai conversar mais abertamente com os amigos, enfim, e para ele conseguir trazer isso para os adultos também, né? Mas sempre é tempo de mudar, independente da idade, seja adolescente, seja jovem adulto, sempre é tempo de construir esse diálogo, né? E eu espero, assim, que os adolescentes, a gente teve mais participação aqui de adultos também, perguntando, né, como que poderia fortalecer esse diálogo, mas eu espero que os adolescentes também possam pensar um pouco sobre o que foi dito, né, sobre o que a gente trouxe, sobre as perguntas que apareceram, e que possam repensar aí que é possível sempre o diálogo. Sempre tem um caminho para a gente não se sentir sozinho, não se sentir desamparado. Então, daqui a pouco a gente vai terminar essa live. Eu queria lembrar que amanhã, então, a live vai ser com a Karen Scavacini, que vai estar falando sobre autolesão, os comportamentos suicidas e os transtornos mentais. E na sexta-feira, a Elis, que vai falar sobre violências, bullying e cyberbullying, vai ser muito legal. Todas as lives do Instituto Vitaleri ficarão à disposição também no canal do Vitaleri no YouTube e na página do Vitaleri aqui no Facebook, onde a gente está conversando. Que mais? Se tiverem alguma pergunta, algum tema que não apareceu ou que pode ser mais explorado, vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo também, porque pode ser tratado aí nas outras lives que virão. E eu espero que essa nossa conversa, sim, tenha sido útil, né? Eu já vou me despedindo, agradeço mais uma vez pela presença, pela participação de vocês. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado e a gente está aqui à disposição, tá certo? Que a gente possa conversar mais vezes. Eu agradeço mais uma vez e uma boa noite para todos.